No último final de semana, dei aula para minha turma de formação em constelação familiar, porque eu formo novos consteladores e é sempre uma turma sempre muito amorosa, de muito crescimento. E aí eu dei um exemplo para eles, assim, que muitas vezes a gente olha para a nossa vida só por um ângulo. E nesse ângulo a gente só avista um galho seco. Então, os nossos conflitos, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos desequilíbrios, o desequilíbrio que o outro causa na nossa vida. Então, a gente olha para tudo isso por um ângulo. E a gente vê naquele ângulo um galho seco. Como se fosse, nossa vida tivesse um pouco sem vida, sem sentido. Então, a gente fica ali naquele problema. A constelação é sempre um convite para a gente aumentar essa visão. Então, a gente dá um passo atrás. Quando a gente dá um passo atrás, a gente, além de avistar o galho seco, a gente percebe que aquele galho seco faz parte da árvore. E essa árvore tem folhas maravilhosas, tem um tronco firme, tem galhos super cheios de folhas, mas mesmo ela sendo essa árvore vital, né, cheia de possibilidades, ela tem um galho seco. E muitas vezes a gente só olha para o galho seco. Então a gente começa a olhar para a árvore. Quando a gente olha para a árvore, a gente quer aprofundar um pouco mais, a gente dá outro passo para trás. E aí a gente avista que essa árvore, ela está diante de uma paisagem maravilhosa. Outras árvores, animais, uma floresta, borboletas, cachoeira, tudo que a gente conseguir ver. Então, entenda uma coisa. Os nossos conflitos, as nossas limitações, as nossas dificuldades, tudo aquilo que nos impede de assumir a nossa vida com força e abundância, é o nosso galho seco. A gente só olha para o galho seco. E hoje eu vou falar para vocês como a gente pode, de forma veemente, transformar o olhar para a nossa vida. Porque quando a gente muda o olhar para a nossa vida, a gente consegue assumir novos caminhos e novas possibilidades. Então vá lá. Toda semana eu falo sobre assuntos específicos, assuntos que vocês pedem, assuntos que eu coloco lá na caixinha de pergunta. Aliás, vocês participarem lá do Stories é super bacana, porque eu fico sabendo o que vocês querem falar, o que vocês querem ouvir. Mas hoje eu decidi falar sobre constelação por outra perspectiva, porque tá chegando uma galera nova e eu acho que vale muito a pena a gente falar de constelação, até porque a gente tem ouvido cada vez mais falar sobre constelação familiar. E a gente ouve falar maravilhas e a gente também tem ouvido falar sobre coisas muito ruins. Muitas pessoas falando mal da constelação, muitas pessoas trazendo críticas importantes também para a constelação familiar. E aí eu quero falar já a partir desse lugar, que é para a gente começar a entender que a constelação familiar, gente, ela é uma filosofia de vida. A constelação familiar, ela não surgiu como um método terapêutico. Ela não surgiu como uma técnica. A constelação familiar, ela surge como uma filosofia de vida. Bert Helling, a partir do comportamento das pessoas em sociedade, em seus sistemas, em sua família, ele começa a observar algumas leis naturais que geram as relações, que gerenciam as relações, que podem tornar as relações mais tranquilas, mais harmônicas, ou podem transformar as relações mais tensas, mais difíceis. Então, a constelação familiar, antes de qualquer metodologia, antes de qualquer técnica, ela é uma filosofia de vida. E é por isso que eu sempre digo para os meus alunos, para quem me acompanha, né, para quem me faz pergunta no Instagram, no WhatsApp, estude, leia, busque, ouça quem vocês admiram, busque novos profissionais, indique os profissionais que você confia. Por quê? Porque a constelação ela foi muito divulgada, ela está muito difundida.
E isso é maravilhoso. Eu acho linda essa possibilidade de uma forma de pensar a vida, de olhar a vida por novos ângulos, por novas perspectivas, chegue para todo mundo, para todo cantinho, sabe? Se a internet trouxe isso, né? Lá no interior, lá em outro país, lá na Zona Oeste, na Zona Sul, para quem tem dinheiro, para quem... Ele é totalmente democrático, né? Então, que todos tenham acesso a esse conhecimento, mas compreendam. A constelação familiar, ela não entrega cura para ninguém. Ela não vem para resolver o seu problema. Ela não vem para te trazer a solução da sua vida. Ela vem para te trazer uma possibilidade de olhar para a sua vida por uma nova perspectiva e a partir desse olhar você gerar novas posturas, novos posicionamentos diante das pessoas, das situações e da sua própria vida. Então, eu quero já iniciar essa live trazendo essa reflexão. Cuidado com o que se diz, cuidado com o que se ouve. A constelação familiar, ela não entrega cura e nem solução para ninguém. Ela entrega uma nova perspectiva. E essa que é a beleza. Porque quando a gente vai em busca da solução, que alguém me traga uma solução e que alguém me traga cura, eu não faço parte do processo. Eu fico só recebendo. Alguém me trouxe a cura, alguém me trouxe a solução do meu problema. Quando eu compreendo que eu faço parte desse processo de transformação, quando eu compreendo que eu faço parte, a partir da nova consciência, do novo olhar, de uma escolha de fazer mudanças e transformações na minha vida, isso fica muito mais fundamentado, isso fica muito mais verdadeiro, porque você deu os passos. Você criou novos caminhos. Você deu passos rumo àquilo que você considera importante. Então, é lindo isso. Entenda, quanto mais a gente faz parte do processo, quanto mais a gente compreende de forma consciente que depende de nós a transformação da nossa vida, mais fortalecidos a gente fica e mais adultos a gente fica, mais crescidos a gente fica. Como diz o Bert Helling, a gente precisa adultecer. Eu falei sobre isso no workshop. Eu tenho tanta coisa para falar sobre constelação hoje, mas eu quero trazer outras perspectivas. Um ponto da constelação é que ela já está há 40 anos. É um estudo realizado há 40 anos. E ela tem bases na psicologia, na psicanálise, né, no psicodrama. Ela tem bases na filosofia, né, e no estudo transgeracional. A constelação familiar, ela tem uma base no estudo transgeracional. O que isso quer dizer, Cristiane? Que a gente estuda as questões que vêm de geração em geração. Várias questões que estão na nossa vida hoje vêm de geração em geração que a gente nem sabe, que a gente nem tem conhecimento. Então, ela também se baseia no estudo transgeracional. E um outro ponto que eu quero trazer, que é lindo, é que a constelação familiar, ela é uma filosofia fenomenológica. Falei difícil? Não, vamos lá. O que é uma filosofia fenomenológica? É uma filosofia que ela não tem uma resposta exata para todos os casos. Então, quem faz isso, acontece isso. A constelação familiar, ela trata do fenômeno. Cada sistema tem o seu código. Cada sistema familiar tem um fenômeno ali acontecendo. Então, essa é a beleza. Porque ela não se enquadra necessariamente de uma forma literalmente quadrada. A constelação familiar, ela não é quadrada. A constelação familiar, ela é um modo de vida, uma filosofia de vida que cada sistema funciona de uma maneira. Então, eu tenho os meus pais,
você tem os seus pais, o seu marido, a sua companheira, os seus amigos têm seus pais. E cada um desse sistema tem seus valores. Cada um desse sistema tem uma forma de funcionar. E essa forma não é melhor nem pior. Ela apenas é uma forma daquele sistema. Então é por isso que a constelação, a gente fala que ela é fenomenológica. Por quê? Cada dia é um fenômeno diferente. Então eu posso dizer, o que eu quero dizer com fenomenológico? Eu posso dizer, você pode me fazer uma pergunta. Cristiane, vamos à praia amanhã? Eu falo, vamos, quero ir à praia. E aí quando chega amanhã, amanhece um temporal, amanhece chovendo. Então eu estou suscetível ao fenômeno. Nem todos os meus planos vão ser realizados. Eu posso criar metas, eu posso criar caminhos, eu posso ter, fazer vários planos, mas nós, enquanto seres humanos, estamos suscetíveis aos fenômenos. E os fenômenos transformam a nossa vida. O Covid é o símbolo mais recente do como um fenômeno transforma a nossa vida, a nossa forma de olhar, a nossa forma de se comunicar, a nossa forma de se vestir, a nossa forma de se posicionar na vida. Então, por isso que a constelação ela é fenomenológica, ela vê o ser dentro do fenômeno do seu sistema. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero que vocês se relacionem comigo, que vocês façam perguntas. Se tiver com dúvida, bota um ponto de interrogação. Não entendi, bota um ponto de interrogação. Se fez sentido para você, coloca um coração. Diz para mim que você está entendendo, que está indo, para que eu possa, tocar a música, que a gente possa dançar juntos, tá? É importante que a gente dance juntos. Porque tem muitas coisas aí falando de técnicas terapêuticas, metodologias terapêuticas, constelação familiar. E eu quero trazer assim de uma maneira bem mastigadinha para que a gente possa aprofundar nesse tema. E aí, eu preciso dizer que Bert Hellinger, então, a constelação familiar, ela se baseia em 3 leis. São leis do amor. Eu acho super bonito isso, né? E assim, é muito fácil a gente pensar. A constelação familiar, toda a filosofia da constelação familiar, todo o ensinamento da constelação familiar, ela se baseia em 3 leis. Apenas 3 leis. As 3 leis do amor. Por que leis do amor? Porque o amor ele está circundando a nossa vida o tempo todo. Por amor, a gente adoece. Por amor, a gente luta por uma vida. Então, o amor, né, é o que movimenta as nossas possibilidades de transformação ou de paralisação. Por isso que o Bert fala muito do amor que cura e do amor que adoece. Então, a constelação familiar ela se baseia em 3 leis. Na lei ordem, hierarquia, pertencimento e a lei da compensação, que é o equilíbrio entre dar e receber. Estão compreendendo aí o que eu estou trazendo? 3 leis facinhas de ouvir e de registrar. A constelação familiar se baseia em 3 leis do amor. Ordem e hierarquia, pertencimento e compensação, que é o equilíbrio entre dar e receber. Então você para pensar que uma filosofia toda que tem transformado tantas famílias, tantos olhares para se ver para a doença, se baseiam em apenas 3 leis. Parece que são fáceis, mas não são. E aí hoje eu quero me ater a lei que eu considero, Cristiane, tá? As 3 leis são naturais e fundamentais, mas eu, Cristiane, considero a lei da ordem a lei mais potente.
E é por isso que ao longo da semana, e até hoje quando eu mandei o chamado para vocês para a live, eu disse assim, como é que tá a sua relação com o seu corpo, como é que tá a sua relação afetiva, seu casamento, como é que tá seu relacionamento com a sua família, como é que tá seu relacionamento com o dinheiro, como é que tá seu relacionamento no seu trabalho, como é que tá seu relacionamento com os pesos que você carrega, com os problemas, com as soluções. Tudo isso tem a ver com a lei da ordem. A lei da ordem, eu considero que é a lei mais potente da constelação familiar, porque ela abarca muitos conhecimentos e muitas possibilidades da gente expandir a consciência. O que a ordem diz? Ordem, a nossa bandeira ela é sistêmica, gente. A nossa bandeira do Brasil ela é sistêmica, porque a frase é ordem e progresso. A partir da ordem acontece o progresso da nossa vida, da nossa história. A partir da ordem, a gente consegue assumir o nosso lugar de força. Somente a partir da ordem a gente ocupa o nosso lugar. E quando a gente ocupa o nosso lugar, de fato, de verdade, a gente não fica com a vida bagunçada. Não fica. Quem ocupa o seu lugar não fica com a vida bagunçada. E aí assim, Cristiane, como assim essa lei da ordem? O que você está querendo dizer com isso? Que lugar é esse que eu tenho que ocupar? Por que eu trago então esse tema? Mude o olhar para a sua vida. Porque muitas vezes a gente ocupa um lugar que não é nosso. Muitas vezes a gente quebra a hierarquia do nosso sistema, a gente quebra a hierarquia no nosso trabalho, a gente quebra a hierarquia com o nosso corpo, com as nossas relações. E aí a nossa vida fica cheia de conflitos, cheia de dificuldades, cheia de tensões, e a gente começa a culpar o outro por essa desordem, o outro por essa bagunça. E é por isso que eu digo que a lei da ordem é uma das leis mais potentes na constelação familiar, porque ela nos convida para uma responsabilidade. Qual é o seu lugar? Qual é o meu lugar? Quando você para pensar assim, qual é o seu lugar no seu sistema familiar, na sua família? Qual é o seu lugar? Quando você pensa no seu pai, na sua mãe, nos seus avós, você pensa, qual é o seu lugar? Então a gente amplia. Eu vou dar várias dicas aqui para você descobrir qual é o seu lugar. Várias. Então, quando eu falo que a constelação familiar é um novo olhar para a nossa própria vida, o que eu quero dizer com isso, gente? Você não vai deixar de ter o mesmo pai, a mesma mãe, a sua mesma história. A gente não vai mudar a sua história. A constelação familiar não muda a sua história. A constelação familiar não nega o seu passado. A constelação familiar não transforma os seus pais, os seus irmãos. A constelação familiar traz a possibilidade de você olhar para tudo isso, para toda a sua história, por um outro ângulo, por um novo ângulo. E esse novo ângulo é um ângulo que requer não julgamento, que requer ocuparmos o nosso lugar. Então, se você já pensa, né? A constelação familiar vai mudar minha vida, meu passado. Não, a constelação familiar honra o seu passado. Uma pessoa sem passado não constrói futuro. Então, a sua história, o seu passado, do jeito que ela é, com essas pessoas, onde você nasceu, é a sua força. E como eu me coloco, então, como eu vou descobrir o meu lugar nesse sistema que de fato é a minha força? Então, eu quero trazer uma frase, assim, que eu vou seguir aqui o meu cronograma, porque eu não quero me perder, porque vocês sabem que eu falo pra caramba. Mas eu quero que vocês entendam. Por que eu considero a lei da ordem, da constelação familiar, a lei mais potente? Porque quando você está em ordem no seu sistema familiar, quando você está em ordem na sua família,
Quando você está em ordem com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, você coloca a ordem na sua vida. Você consegue assumir a sua vida com toda a potência que ela é. Você consegue tomar decisões, fazer escolhas, dar um passo à frente, recuar, sem medo, porque você está inteiro. Então, quando você está em ordem, quando você respeita a ordem da sua família, do seu sistema familiar, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus ancestrais, você toma posse, você coloca ordem na sua vida. E aí você para pensar agora, caramba, a minha vida não está em ordem. Tem alguma coisa que não está funcionando, meu casamento está ruim, ou eu não consigo me relacionar, eu ganho meu dinheiro, mas eu não sei administrar. Ou eu fico num trabalho que eu não considero que está bem remunerado, mas eu não consigo sair, não consigo lutar por algo melhor. Ou eu começo vários projetos e não consigo terminar. Tudo isso está conectado a você não saber qual é o seu lugar. Não se colocar na ordem no seu sistema familiar. Então, fora da ordem, gente, tudo fica bagunçado. O nosso cabelo fica bagunçado, o nosso corpo fica bagunçado, a nossa saúde. E aí eu quero dizer, assim, uma frase que o Bert traz pra gente, que é: a ordem precede ao amor. A ordem, ela vem primeiro que o amor. Quando a gente for pensar em alguma coisa na nossa vida, quando a gente for tomar uma decisão na nossa vida, a gente precisa compreender que a ordem, ela precisa ser preservada antes do amor. Por que isso, Cristiane? Que coisa louca que você está dizendo. Nós nascemos numa sociedade, numa crença, né, que a gente foi educado. Olha, se vocês não entenderem, coloca um ponto de interrogação aí que eu volto e explico de novo, tá? E se vocês estiverem entendendo, coloca um coraçãozinho aí para eu ver que tá indo, porque eu sei que essa é uma nova consciência que para mim já pode estar mais mastigado, mas que às vezes eu preciso voltar um pouquinho, não tem problema algum, tá bom? Então, a ordem precede o amor e a gente foi educado dizendo que o amor tudo resolve. Então, se você tá numa família disfuncional, aí você pensa assim, não, mas eles me amam. Aí você fica ali naquela família disfuncional, só adoecendo. Se você tá numa relação doentia, num relacionamento difícil, num relacionamento abusivo, ou num casamento falido, você pensa, não, mas aí ele me ama. Ah, e se a gente tiver amor, a gente resgata a nossa relação. Não. É mentira. Isso é mentira. Porque a ordem, ela vem primeiro que o amor. O amor, ele não salva relacionamentos. O amor é o perfume das relações. O amor é que torna tudo mais doce. O amor é o que torna tudo mais aconchegante, mais acolhedor. Mas o amor não salva relações. Eu não posso ter só um amor pelo meu trabalho se tem desequilíbrio de troca, se eu não recebo o suficiente para me sustentar, se eu não recebo aquilo que eu mereço. Eu não posso ter um amor absoluto pelo meu marido se o meu casamento é desrespeitoso, se ele não me trata com respeito. Eu não posso ter um relacionamento maravilhoso, ser lindo, casal capa de revista, mas aquele homem não está disponível para a relação, me trai, ou eu não estou tão disponível para a relação, acontece a traição. Então, assim, o amor não salva relacionamento. O que salva é a ordem. A ordem, sim, salva a nossa vida. A ordem e progresso, ordem e hierarquia, é a gente aprender como ocupar o nosso lugar no mundo. Quando a gente ocupa o nosso lugar no nosso sistema, na nossa família, a gente consegue ocupar o nosso lugar no nosso trabalho, no nosso relacionamento, nas nossas amizades, com os nossos sentimentos. A gente consegue ocupar o nosso lugar no mundo.
E assim, caramba, Cristiane, que loucura, né? Então por que minha vida tá toda desorganizada? Quem sente aí que a vida tá fora do seu lugar? Se eu tô trazendo aqui a ordem, quando a gente tem ordem, a nossa vida fica mais inteira. A gente consegue se apropriar das questões, né? A gente consegue colocar ordem na nossa vida. Quando você escuta isso, me diz aí, quem considera aqui que a sua vida não está em ordem, que está meio confusa, está em desequilíbrio, que não está conseguindo conquistar suas coisas como gostaria, não está conseguindo lidar com suas relações como poderia? Bota uma mãozinha aí. Quem considera tudo desorganizado? Gabriele está dizendo aqui que está tudo desorganizado. O que está desorganizado? Escreve aí para mim. Se vocês fizerem pergunta, eu vou responder, tá? Quem mais? Coloca aí para mim. E aí eu vou explicar para vocês. Ninguém mais, eu, Assis. Quem mais? Quem mais considera que a vida tá em desequilíbrio, em desarmonia, em desorganizado? Isso aí, vamos colocar. E é legal a gente assumir. Porque assim, quando a gente olha para o conflito, é quando a gente consegue transformar. A gente precisa ter coragem de olhar para nós mesmos. A gente precisa ter coragem de olhar para os nossos conflitos. Nosso primeiro movimento é esconder o conflito, é esquecer o conflito, é querer fugir dele. Mas quanto mais a gente foge do conflito, mais desorganizada fica a nossa vida. A gente precisa ter coragem de olhar para os desequilíbrios que estão acontecendo na nossa vida. Quando a gente olha, a gente consegue transformar isso, compreendendo que são movimentos, posicionamentos nossos. Olha que interessante, saúde, trabalho, profissional, relacionamento, dinheiro principalmente, em tudo. Quem mais, gente? Onde lá que sua vida está desorganizada? A vida. Eu botei uma caixa de perguntas, acho que foi hoje ou ontem, assim. Eu botei, onde a sua vida está desorganizada? Aí a pessoa botou, a vida. Eu achei tão interessante, assim. E aí é bacana, porque esse é um ponto. Eu, Cristiane, eu sou uma pessoa antes e depois da constelação familiar. Eu sou uma pessoa completamente diferente depois que comecei a me aprofundar, mergulhar nesse estudo, nessa filosofia de vida. Por quê? Porque eu compreendi que eu estava completamente fora de ordem, completamente fora do meu lugar, no meu sistema. E quando eu estava fora da ordem do meu sistema, quando eu estava desequilibrada em outro lugar, querendo ser outra pessoa, a minha vida estava uma merda, tá? A minha vida estava confusa. Eu estava ali querendo manter tudo bonitinho, família porta-retrato, ai, tá tudo bem, tá tudo, mas não estava. Então, vamos aprender hoje como colocar a ordem na nossa vida, como assumir o nosso lugar no mundo. Olha, alguém botou aqui, não posso ver dinheiro na minha conta, invento o que pagar, invento em que gastar. Fora de ordem. Então assim, parece simples, né? Mas eu vou dizer, o que é simples nesse pensar? Como a gente descobre qual é o nosso lugar? Fácil. A ordem, aqui ainda tem muita coisa fora do lugar, mas esses 6 meses já foram muito transformadores. Que bom, Renato, você é meu aluno, gente, do curso de Formação em Constelação. O curso de Formação em Constelação é um mergulho interno. Muitas pessoas buscam o curso de formação, pelo menos o meu curso de Formação em Constelação, não só para aprender algo para levar adiante, mas para transformar a sua própria vida, o seu olhar para a vida. Então, em breve vai abrir uma nova turma. Vamos lá. Como eu descubro qual é o meu lugar? Fácil. A sua ordem de nascimento. Cristiane, que coisa doida. Pensa aí. Qual é a sua ordem de nascimento? Primeira coisa para você descobrir qual é o seu lugar na sua família, no seu sistema familiar, é saber
qual é o seu lugar de nascimento, qual foi a sua ordem de nascimento. Você é o primeiro filho, você é o segundo filho, você é filho, você é caçula. Quem é você? Quem é você nessa fila do pão? Quem é você? Escreve aí pra mim. Primeiro, segundo filho, terceiro filho. Então assim, quando a gente... Primeiro ponto pra gente descobrir qual é o nosso lugar é saber qual é a nossa ordem de nascimento. Muitas pessoas esquecem isso e eu vou dar exemplos fáceis para vocês perceberem o quanto a gente se embola na nossa vida. Então, primeira filha. Então, assim, se é a primeira filha, pode ser que seja a mais velha, pode ser que seja a filha única. Quem é você nessa fila do pão aí? Quem é você? Onde que você nasceu no seu sistema? Em que lugar você nasceu no seu sistema? Muito bom. Terceira filha. Muito bom. Muito bom. Então, veja bem. Primeiro ponto para você saber qual é o seu lugar é saber qual a ordem que você nasceu. Qual a ordem que você nasceu. E aí, quando a gente descobre qual é a ordem, a gente para e aí a gente vai para um outro lugar. Ó, quarta filha, mais velha, filha única, mas minha mãe perdeu 2 filhos antes de mim. Então, você não é filha única, então você é terceiro filho da sua mãe. Ó, a gente já tá falando de ordem. Olha que coisa bonita. Gabriela trouxe. Eu sou filha única, mas minha mãe perdeu 2 filhos antes de mim. Então, Gabriela, você não está na ordem na sua família, porque você não é filha única. Você é a terceira filha de 3 filhos. Você tem 2 irmãos. Quando a gente para pensar qual lugar que a gente nasceu, em que ordem a gente nasceu, a gente já começa a ampliar a nossa consciência. A gente já começa a expandir. A Gabriele acabou de descobrir que ela não é filha única. Logo, se ela acha, se ela entra na vida dela, se ela se coloca na vida dela nessa ordem de filha única, muito provavelmente ela tem uma vida bagunçada. E aí eu vou dizer, hein, Gabriele, pode ser que você comece projetos e não termine. Coloque vários projetos para fazer, tenha várias ideias, várias criatividades, mas não consiga finalizar os seus projetos. Por quê? Porque você não finaliza assim como uma vida, né? Os seus irmãos não puderam ter vindo à vida. Então é como se os projetos morressem, como os irmãos também morreram. Muitas dinâmicas acontecem quando a gente descobre qual é o nosso lugar. Passei anos achando que eu era mais velha, mas vieram 3 antes de mim, então sou a 4ª filha. Isso é fantástico. Quando você já para pensar em que ordem eu nasci. Ser filho mais velho é uma força, ser filho caçula é outra força, ser filho único é outra força, é outro lugar. Ser filho do meio é outra força. E seja qual for a força, é a melhor força estar no seu lugar. Então, vamos lá. Então, você já descobriu qual lugar que você nasceu. Qual é a sua ordem aí? Como eu posso saber qual é o lugar na minha família onde você nasceu? Então, quando você sabe, para pensar onde você nasceu, você olha para quem nasceu antes. Quem nasceu antes? Todos que vieram antes. Você é menor diante de todos que vieram antes. Você é menor diante de todos que vieram antes. Seus irmãos mais velhos, seu pai, sua mãe, seus avós, seus tios, seus primos mais velhos, seus bisavós, seus ancestrais. Você é pequeno diante de todos que vieram antes. Logo, quando a gente chega a essa consciência agora, se eu sou menor do que todos que vieram antes, a gente começa a olhar para os nossos pais
e pensa: eu vejo meus pais grandes? Eu me vejo pequeno diante dos meus pais? Eu me vejo pequena diante dos meus pais? Ou eu me vejo grande diante dos meus pais? Ou eu me vejo maior do que os meus irmãos mais velhos? E eu acho que o meu conhecimento, a minha sabedoria, a minha capacidade intelectual é superior a todos eles, e isso faz com que eu seja maior do que eles. Para pensar agora comigo aqui. Então veja bem, se eu sou menor do que todos que vieram antes, eu preciso honrar as vidas anteriores. Eu preciso entender que eu não consigo julgar ninguém que veio antes. Ninguém, porque eu não estava lá. O que eu vejo da vida da minha mãe, o que eu vejo da vida do meu pai, o que eu vejo da vida dos meus avós, dos meus tios, dos meus irmãos mais velhos, é um recorte daquela história. Eu não estava lá. Eu não vivenciei isso. Então não cabe a mim julgar o comportamento dos meus pais, dos meus avós, de todos que vieram antes. Vamos respirar essa consciência? Como assim, Cristiane? Estão entendendo? Se está entendendo, coloca coração. Se está com dúvida, interrogação que eu paro. Então, quando a gente para olhar para isso, a gente começa a se questionar. Ai, Cristiane, mas meu pai me abandonou. Ai, Cristiane, mas a minha mãe me machucou muito quando eu era criança. Cristiane, mas eu não conheci meu pai e minha mãe biológica, eu fui adotada. Cristiane, meu pai era um abusador. E aí a gente começa a olhar para essas histórias de dores, que são histórias doídas mesmo. Muitas pessoas têm histórias muito sofridas com seus pais. Muitos de nós. Eu como psicóloga, assim, há quase 20 anos, né, o quanto de histórias que eu ouço difíceis de convivência entre pais e filhos e pais. Muitas. Quantas vidas eu convivo com relações difíceis entre pai, filhos e pais. Mas, entenda, eu sou menor, você é menor do que todos que vieram antes. Mesmo que seus pais tenham sido pessoas com as quais você não concorda com o comportamento deles. Você pode não concordar. Você pode ter se machucado muito, você pode ter sofrido muito, sua relação com seu irmão mais velho pode ser dificílima. Porém, qual foi a frase que eu trouxe no início da live? A ordem precede ao amor. A ordem precede qualquer sentimento que venha depois disso. Então, se eu nasci numa família de pais que não me criaram, que me colocaram para adoção, de pais que eu não conheci, e eu tenho um amor absoluto, meu afeto é total para essas pessoas que me educaram, que me alimentaram, que me cuidaram, e eu não tenho ligação nenhuma com os meus pais biológicos. Ok, você se relacionou afetivamente com seus pais adotivos. Você se relacionou afetivamente com a sua madrasta, com seu padrasto, com quem te ajudou, com a sua avó, porque criou afeto, criou amor, criou relação. Ok, mas a ordem precede ao amor. Logo, os seus pais precisam ser honrados. Os seus pais precisam ter um lugar na sua vida. Quem te criou não é maior do que seus pais. Não importa quem te criou, não é maior do que os seus pais. Peraí, deixa eu ver que essa live tem que ser ouvida depois várias vezes. Aula de constelação familiar, que bom. Esse ser menor tem alguma coisa a ver com conquista de espaço, seja emocional ou físico no lar? Sim, lógico. Porque ser menor não quer dizer ser inferior.
Entendam isso. Quando eu me coloco pequeno diante dos meus pais, eu consigo me colocar grande diante da vida. Quando eu me coloco diante, assim, pequena diante da história que veio anterior a mim, eu me coloco grande diante da vida. Por quê? Porque eu respeito tudo o que aconteceu antes. Porque a ordem precede ao amor. Porque eu não sei o que aconteceu com a minha avó, com a minha bisavó, com o meu bisavô, com as pessoas que morreram de fome, de pestes, de praga, de assassinato, de doença. Eu não sei. Eu não sei. Então, quando eu me coloco pequena diante da história anterior a mim, eu estarei grande diante da vida. Agora, quando eu acho que a minha vida é melhor do que a vida de quem passou antes de mim, a minha vida fica toda bagunçada, toda desequilibrada. Quando eu acredito que eu sou maior do que os meus pais, quando eu acredito que eu não tenho que honrar os meus pais, que eu não tenho que olhar para eles como alguém que veio antes de mim e tendo vindo antes de mim, são maiores do que eu, a minha vida fica toda bagunçada. Cris, explica melhor quando você fala pequena. Pequena porque quem veio primeiro é grande, precisa um lugar de honra. Eu preciso abaixar a cabeça para a história do meu pai, eu preciso baixar a cabeça para a história da minha mãe, dos meus avós, dos meus antepassados. Eu preciso compreender que eles tiveram uma história que eu não vivi. É muito fácil da cadeira que eu estou sentada aqui hoje, olhar para minha mãe e pensar, nossa, minha mãe podia ter sido diferente. Minha mãe foi uma mãe narcisista. Minha mãe foi uma mãe muito controladora. Minha mãe poderia ter sido diferente. Eu quero distância da minha mãe. Super entendo. Tem mães que é difícil mesmo de conviver. Mas, como era a mãe da mãe dela? Qual foi a vida que a sua mãe teve? Qual era a história dela? A gente, quando olha para o nosso pai e para a nossa mãe, a gente acha que eles são heróis. A gente quer perfeição. A gente não olha para a humanidade. A gente não olha para a pessoa real que eles são. A gente esquece que eles nasceram em um lar que também era desorganizado, que também passou por dificuldades, que também passou por falta de amor, por falta de afeto muitas vezes, que também era um lar com dificuldades de recursos financeiros, que era um lar onde o pai foi embora. A gente esquece de que aquele homem e aquela mulher também é fruto de um sistema. Minha mãe é filha com 8 irmãos. Meu pai é filho com 13 irmãos. Eu não sei o que é conviver numa família onde tem 15 bocas para comer. Eu não sei. Então eu tenho que entender que aquela história que veio antes de mim não cabe a mim julgar. Cabe a mim respeitar. A ordem precede ao amor. Vamos lá. O ser maior tem a ver com a vida? Sim, o que veio antes. O que veio antes. A vida que veio antes tem mais experiência do que a minha vida. E quando a gente fala dos nossos pais, então, a gente está falando de algo assim muito maior. Essa semana ou semana passada, não me lembro efetivamente, eu estava assistindo... foi quando eu estava deitada lá me recuperando. Eu assisti uma série meio teen, e aí o menino disse assim, eu não pedi para nascer. E eu achei tão simbólica essa frase, porque é uma frase muito comum. Muitos de nós, filhos, crianças, adolescentes, jovens, em momento de raiva, no momento de briga, no momento de dificuldade com os pais, pode pensar, cara, eu não pedi para nascer. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer pela nossa história, pela nossa vida. Porque quando a gente olha para nossa vida, para nossa própria vida, com ingratidão, a gente não consegue construir absolutamente nada. Quando eu falo uma frase dessa, eu não pedi para nascer,
Eu ainda acredito veementemente que os meus pais têm que ficar me dando, sustentando, cuidando, fazendo carinho, dando amor, falando que ama todo dia, ligando toda hora. Isso, gente, é areia movediça. Areia movediça. Quanto mais você se bater, mais você vai afundar. Para, respira. Seus pais são pessoas comuns. Seus pais são seres humanos. Viveram num sistema que você não conhece. Viveram numa história que você não tem nem noção das dificuldades. Eles até podem contar algumas coisas para vocês, mas você, quando ouve, você faz a sua análise. Só quem vive no seu lugar, só quem vive a sua história, sabe das próprias dores. Então, quando a gente já reconhece o nosso lugar na nossa família, a gente olha para trás e pensa: todos que vieram antes são maiores do que eu. Eu sou pequena e vocês são grandes. Eu olho para o meu pai e digo: eu sou pequena e você é grande. Eu olho para minha mãe e digo: eu sou pequena e você é grande. Essa frase, ela tem uma força interna. Ela tem uma força de se colocar no nosso lugar, que é: muito obrigada, pai e mãe, por tudo que vocês me deram. Muito obrigada pela vida. E aí a gente já começa a se ordenar. Por quê? Quando a gente se sente, quais são as dinâmicas que faz a gente achar que a gente é maior do que quem veio antes? O irmão caçula que quer salvar o irmão mais velho, que acha que tem que dizer para ele como ele tem que viver a vida, como ele tem que fazer as coisas, que quer sustentar ele. Às vezes quer dizer: não vai fazer esse curso, eu te dou esse dinheiro, ou eu te empresto esse dinheiro, ou eu dou esse dinheiro. Isso quebra a relação. Isso quebra a hierarquia. Quando o filho caçula acredita veementemente que ele que tem que determinar tudo que é dos pais. Quando o filho acha que ele sabe melhor de como vai ser a vida dos pais do que eles próprios. Quando eu acho que eu tenho que cuidar da minha mãe. Quando eu acho que eu tenho que cuidar do meu pai. Quando eu tenho pena da minha mãe. Nossa, gente, quantas pessoas vêm constelar com pena da história da mamãe, com pena da história do papai. A sua vida, desculpa a expressão, vai ficar uma merda. Porque quando você sente pena da sua mãe e do seu pai, você já se coloca superior a eles. E se você se coloca superior a eles, você se exige um lugar de cuidar deles. E quem fica nesse lugar de cuidar se torna pai ou mãe dos seus pais. Logo, não cuida da própria vida. Não está no seu lugar de força. Perde o seu lugar. Perde a força do seu lugar no sistema. Perde a força do seu lugar na vida. Então, quando eu não honro meu pai e minha mãe, eu tenho inclusive dificuldade no meu trabalho. Porque eu não aceito hierarquia. Porque eu não aceito receber ordens. Porque eu não convivo bem com chefes. Porque eu não respeito os meus colegas de trabalho. Vocês já ouviram isso? Me diz aí se esse falar é comum para vocês. Se essas falas são comuns. Se vocês já escutam isso com facilidade. Quem ouve pela primeira vez tem dificuldade de honrar o lugar dos pais, apesar de tudo. Sim, muitas pessoas, muitos de nós, temos as nossas crianças feridas. Todos nós temos faltas. Porque nós somos seres em desenvolvimento. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Essas faltas todas são para o nosso desenvolvimento, para a nossa transformação, para as nossas conquistas. Então, todos nós temos uma criança ferida, uma criança que acredita que falta alguma coisa. Mas, seus pais também podem ser uma criança ferida. Seus pais também podem ter dores tão profundas
que você não tem nem noção. Seus pais podem ter tido situações tão complicadas que não suportaram, não conseguiram criar você e foi preciso entregar para outra pessoa criar. Eu não sei, você não sabe. Então, todos nós temos uma criança ferida, inclusive os nossos pais, os nossos ancestrais. Vamos voltar para o nosso lugar na nossa família? Cara, essa live já são 9h13, já tá quase na hora de terminar. Eu acho que eu vou passar um pouquinho, tá, gente? Pra gente poder finalizar aqui o raciocínio. Logo, descobri o meu lugar de nascimento, olhei para trás, me percebo. Eu sou pequena diante de todos vocês. Quem acha que esse lugar aí é um lugar legal, coloca um coração aí pra mim. Eu sou pequena diante de todos vocês. Eu sou pequena diante do meu pai e da minha mãe. Eu sou pequena diante da história deles. Eu sou pequena. E o que fazer quando os pais não têm essas dores, traumas e não procuram ajuda e isso acaba infernizando a nossa saúde mental? Veja só, Dani, tomar os nossos pais, respeitar a grandeza dos nossos pais, respeitar que eles são maiores que a gente, não quer dizer que a gente tem que concordar com eles. Quantas vezes eu discordo da minha mãe? Quantas vezes eu discordo do meu pai? Quantas vezes eu discordo das escolhas que eles fazem para a vida deles? Mas o meu discordar não quer dizer que eu sou maior do que eles. O meu discordar não diminui o tamanho deles, a grandeza deles. E se eu discordo a ponto disso trazer prejuízos para a minha vida, se a nossa relação é conflituosa a ponto disso prejudicar a minha saúde mental, honrar pai e mãe não quer dizer necessariamente conviver com pai e mãe. O amor, ele é necessário e importante para as relações, mas a ordem precede ao amor. Então eu posso não conviver com eles, mas no lugar de ordem eles estão lá. Um lugar bem posicionado no meu coração. Um lugar onde eu digo para eles, eu estou aqui porque vocês me trouxeram. Eu estou aqui porque vocês foram um portal para que eu pudesse agora escrever a minha história. Então, mesmo que eu não conviva, mesmo que eu não concorde, os nossos pais são grandes e nós somos pequenos. E quando a mãe adoece, nós devemos cuidar delas. E aí como fica? Lógico, eu posso cuidar da minha mãe. Eu posso ajudar a minha mãe. Eu posso cuidar da minha mãe. Eu posso cuidar do meu pai, da minha avó. Eu posso cuidar dos mais velhos. Ajudar não é adotar. Eu posso ajudá-los, mas eu não tenho que adotá-los. Eu não vou adotar a minha mãe, não vou adotar o meu pai. Eu posso ajudá-los, respeitando o lugar deles, respeitando a grandeza, respeitando a individualidade deles. Porque se eu não respeito, que vida que fica bagunçada é a vida deles, gente? Que fica bagunçada? Não, é a minha própria vida. Então, sigamos. A gente, então, sabe qual é o nosso lugar, olha para trás, somos pequenos diante de todos eles. E aí agora a gente vai pensar numa coisa. Se eu sou pequena diante de todos que vieram antes, logo, eu sou maior de todos que vieram depois. Esse também é um lugar de força. Esse também é um lugar muito, muito profundo. Quando eu compreendo que eu sou pequena diante daqueles que vieram antes, no meu lugar, eu também reconheço o quanto eu sou grande, qual é a minha grandeza, qual é o meu tamanho diante de todos que vieram depois. E aí, gente, que começa a bagunça também. Por quê? Muito pai, muita mãe coloca o filho em primeiro lugar.
Muitas pessoas no seu lugarzinho quebram essa hierarquia, acredita que quem veio depois tem que cuidar de mim. Muito pai e muita mãe acha que o filho tem que cuidar deles. Cuidar no sentido, não é no cuidar de ajudar, tá, gente? Mas no cuidar de prover mesmo, no cuidar de... Eu brinco no meu curso de formação em constelação que eu falo que tem pai e mãe que faz dos filhos previdência privada, que investe ali no filho para que ele um dia retribua tudo que entregou. Então, quando a gente ocupa o nosso lugar e compreende que a gente é maior do que todos que vieram depois, a gente começa a colocar ordem na nossa casa, gente. Ordem na nossa casa. Ordem no casamento. O meu marido não pode, o pai do meu filho, vou dar um exemplo, né? O pai do meu filho, o meu marido, a minha esposa, a mãe do meu filho, não pode ser menor do que o meu filho. Se eu não respeito o pai do meu filho, eu estou quebrando a hierarquia. Se eu não respeito a mãe dos meus filhos e acho que os meus filhos estão sempre certos, sua mãe não sabe de nada, seu pai não sabe de nada, eu estou quebrando a hierarquia. Eu estou exigindo dos meus filhos, dos meus descendentes, uma maturidade que eles não têm. Olha que bagunça que é quando a gente não sabe qual é o nosso lugar. Quando a gente não reconhece o nosso lugar. Meu marido tem uma frase que eu acho muito engraçada. Ele diz assim: amor, não é o dono que sacode o rabo pro cachorro. É o cachorro que sacode o rabo pro Bento. Olha, é o cachorro que sacode o rabo pro dono. E isso é muito interessante. Porque muitos de nós estamos numa geração onde os filhos vêm em primeiro lugar. A educação dos filhos vem em primeiro lugar. A saúde dos filhos vem em primeiro lugar. E a gente fica em último lugar. O nosso casamento fica em último lugar. As nossas necessidades estão em último lugar. E isso causa um desequilíbrio na sua vida e, mais do que na sua vida, na vida dos seus filhos. Porque depois eles não vão saber se posicionar no lugar deles. Eles não vão saber se colocar na vida deles. Então, se eu não sei reconhecer que no meu lugar eu tenho força, que quem veio depois de mim é menor, e se ele é menor, ele tem que me ouvir, ele tem que me respeitar, ele tem que me ver como grande. E aí eu não tô falando de autoritarismo não, tá? Tô falando de respeito. Respeito. Quantos lares aí tem seus príncipezinhos e suas princesas que dominam a casa, que determinam a hora que vai comer, que determinam o cardápio, que você tem que ir para tal restaurante porque ele gosta daquela comida, porque ela gosta daquela... Isso tudo é quebra de hierarquia. Isso tudo faz a vida ficar uma merda. Entenda isso. E aí, a gente já deu o exemplo de pai e mãe, que é o exemplo assim mais próximozinho, que eu acho que tá aí batendo em muita gente. Se tá tocando aí você, levanta uma mãozinha aí. E quando a gente também tá no nosso trabalho, no lugar que a gente trabalha, nas nossas amizades, essa hierarquia, ela também precisa ser respeitada. Se eu cheguei por último, eu não posso sentar na janela, gente. Eu não posso sentar na janela se eu cheguei por último. E se eu cheguei primeiro, eu tenho que sentar na janela. Ou seja, se eu estou numa equipe de trabalho, eu cheguei primeiro, eu tenho mais experiência naquele lugar, eu tenho ali um tempo de trabalho, quem chegou por último tem que respeitar. Tem que respeitar a experiência. Mas aí você pode pensar assim, mas Cristiane, mas fulano trabalha muito mal. Mas Cristiane, cara, não tem como respeitar porque ele faz tudo errado e acaba caindo pra mim. Não cabe a você. Tem um chefe. Tem um patrão.
É ele quem tem que resolver isso, não é você. Cabe a você ocupar o seu lugar. Quando a gente ocupa o nosso lugar, não tem erro. Não tem erro algum. Porque quando eu ocupo o meu lugar, eu não faço mais do que eu deveria fazer. E faço aquilo que eu tenho que fazer. Eu assumo a responsabilidade de acordo com o meu lugar. Então, se eu sou mãe, eu tenho que ocupar o meu lugar de mãe. Eu tenho que saber qual é o meu lugar de mãe. O que eu tenho que fazer, como eu tenho que direcionar o meu filho, quais são as minhas funções enquanto mãe. Tenho que ocupar o meu lugar de mãe. Se eu sou esposa, eu tenho que saber qual é o meu lugar de esposa. Eu tenho que reconhecer. Qual é o meu lugar de esposa? É de igual para igual. Se eu não respeito a hierarquia no relacionamento, se eu não compreendo que num relacionamento de casal é de igual para igual, não existe hierarquia, eu vou querer ser maior do que meu marido. E aí eu me torno mãe do meu marido. Eu me torno uma grande incentivadora da vida do meu marido, da carreira do meu marido. E aí eu fico ali, papapá, marido. Quebrei a ordem. Volta. Relacionamento de casal, relacionamento afetivo. Se eu me coloco abaixo do meu marido, eu quero que meu marido seja um grande pai, que ele me sustente, que ele me eduque, que ele diga o que eu tenho que fazer, como fazer. E aí eu só vou onde ele acha que é bom pra mim, eu só coloco a roupa que ele considera que é bom pra mim, e aí eu fico ali numa relação com um grande pai. E não uma relação de igual. Prestem atenção. Cada lugar na nossa vida, cada cantinho da nossa história, nosso trabalho, na nossa maternidade, na nossa paternidade, no nosso relacionamento afetivo, nas nossas amizades, existe um lugar. Quando eu não ocupo o meu lugar, a minha vida fica toda bagunçada. E aí eu tenho dificuldade de cuidar do meu corpo, eu tenho dificuldade com o meu dinheiro. Eu me sinto culpada em ganhar dinheiro, então eu gasto tudo, eu não consigo me organizar com o meu dinheiro. Por quê? Quando eu não olho para o meu pai e para minha mãe como grandes, eu não consigo lidar bem com o meu dinheiro. Bert Hellinger tem uma frase que eu amo, que ele diz assim: com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Então, se você está com dificuldade de olhar para a sua vida financeira, de organizar a sua vida financeira, tenha certeza, você não está no seu lugar. Se você está com dificuldade com o seu corpo, de emagrecer, tá acima do peso, ou tá muito magro, ou tá desorganizado aí com o seu corpo mesmo, não considera seu corpo, não aceita o seu corpo, pode ter certeza, você está fora do seu lugar. Se o seu casamento não tá bacana, alguém está fora do lugar. Se a sua relação com seu filho não tá legal, alguém está fora do lugar. No nosso lugar, a gente tem força. E o nosso desafio, a partir de hoje, a partir da consciência sistêmica, a partir dessa reflexão, é começar a ocupar o nosso lugar. Você não é menos do que ninguém por ser o primeiro filho. Você não é menos do que ninguém por ser o terceiro filho. Você não é menos do que ninguém por ser caçula. Você é forte onde você nasceu. Você é forte onde você está. E quando eu quero ser aquilo que eu não tenho força para ser pai e mãe dos meus pais, ser pai e mãe do meu irmão mais velho, ou dos meus irmãos mais novos, querer que meu filho seja a razão da minha vida. Como é que fica a vida? Já falei isso.
uma bosta, toda desequilibrada, a gente fica toda desorganizado com o nosso corpo, com a nossa saúde mental, com o nosso dinheiro, no nosso trabalho, a gente não encontra sentido na vida. Quantas pessoas chegam para mim e falam, Cristiane, eu tô sem sentido, eu não vejo perspectiva de mudança. Por quê? Porque tá esperando que o outro mude. O seu pai e a sua mãe não vão mudar. Eles são o que são. Eles vão mudar se eles quiserem mudar. Os seus irmãos não vão mudar. Eles vão mudar se eles quiserem mudar. Quem tem que mudar a postura é você. Essa é a sua responsabilidade. Só ocupando o nosso lugar é que a gente consegue transformar, crescer e nos tornarmos adultos. Somente no nosso lugar. Gente, passei muito essa live hoje, eu peço desculpas. Estamos aqui quase batendo 9h30 da noite. Mas vocês estão aqui comigo. Alguém tem alguma pergunta? Eu quero responder pergunta. Eu quero ver se eu preciso falar de mais alguma coisa aqui pra vocês. Bert Helling tem uma frase, só posso mudar a mim mesmo. Bert Helling tem uma frase que eu amo, que eu acho que traduz muito da constelação, que ele diz o seguinte: você não precisa encontrar um novo caminho na sua vida. Você precisa encontrar uma nova forma de caminhar. A sua história não vai mudar. A sua história é o que é, foi o que foi nessa família, foi nesse sistema que você nasceu e não tem como tirar isso. Você não precisa mudar o caminho, você precisa encontrar uma nova forma de caminhar. Então, que a gente possa hoje mudar o olhar, mudar a perspectiva da nossa vida. Entenda, somente no seu lugar existe força. Se você está sem força na vida, busque uma constelação para olhar para isso, gente. Busque olhar para a sua história. Busque olhar para o que está te bloqueando. A gente não precisa viver no menos, a gente tem que ir para o mais da vida.